Fala pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, não é mesmo? Bom, hoje eu vou estar falando do filme A Odisseia, grande estreia da semana nos cinemas, filme que ele é dirigido, produzido e roteirizado pelo Christopher Nolan e distribuído pela Universal Pictures. O filme ele é baseado na Ilíada de Homero e vai contar a saga de Odisseu ou Ulisses de volta para casa depois da Guerra de Troia, em que levou mais de 20 anos para ele retornar a Ítaca. Bom, falando um pouquinho também do elenco desse filme, é um filme que tem um elenco estelar recheado de grandes astros, tais como Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Charlize Theron, Samantha Morton, Lupita Nyong'o, Mia Goth, Jon Bernthal, John Leguizamo, Elliot Page e tantos outros astros, né? E ele também traz a história, né? Parte do que foi a Guerra de Troia, também trazendo o cavalo de Troia, conhecido como presente de grego, né? E ele tem feito grandes elogios, tanto da crítica quanto do público. E eu também gostei muito desse filme, achei ele grandioso, um grande épico, belíssimo, muito bem filmado, né? Porém, eu achei, ao mesmo tempo de ter tudo isso de forma grandiosa, inclusive dele ter sido filmado em IMAX, eu acabei assistindo ele em uma tela normal de cinema, mas que eu aproveitei bastante, né? E o cinema que eu também fui, ele também tinha o som Dolby Atmos, né? O que ajudou bastante a trazer essa grandiosidade do filme. Bom, mas eu, apesar de tudo isso, eu achei o filme com uma frieza ímpar. E eu até quando eu estava retornando aqui para casa, eu fiquei me questionando por que eu senti isso, por que eu achei que o filme, apesar de ser tão grandioso, um grande épico, com tanta beleza, bem dirigido, com grandes astros, apesar de tudo isso, eu ter sentido essa frieza, né, como o filme acabou me passando. Eu acho que eu vou citar alguns elementos das quais eu acredito que podem ter interferido nessa percepção dessa frieza. Bom, o primeiro é que o filme ele não tem tantos diálogos e diálogos longos quanto foi em Oppenheimer, né, que foi aquele emaranhado, né, de diálogos. E eu acho que os personagens aqui também eles não foram tão bem trabalhados, seja personagens masculinos como personagens femininas, né? A interação do Odisseu com os deuses, ele tem interação visualmente, assim, de personagem fisicamente, de três deuses. Atena, que é interpretada pela Zendaya, Calypso, que é pela Charlize Theron, e a Circe, interpretada pela Samantha Morton, né? E o Odisseu, que é interpretado pelo Matt Damon. E são boas até as interações, só que traz aquela frieza, por exemplo, na história, né, da mitologia, para quem já leu não somente a Ilíada de Homero, mas aqueles livros sobre mitologia, o quanto a Calypso era apaixonada pelo o Odisseu e por que ela impediu por tanto tempo dele voltar para casa. Eu acho que não teve a química, e olha que a Charlize Theron e o Matt Damon já fizeram casal em filmes como Lendas da Vida, que era dirigido pelo Robert Pattinson, e é um filme que eu adoro, né? E, por exemplo, a Samantha Morton, eu acho que ela tá muito bem no filme, mas, por exemplo, quando a gente vai ler sobre a mitologia grega, sobre a personagem Circe, parece que é muito mais aterrorizante o que acontece, né? Mas ela também realmente está ótima. Agora, a interação que eu acho que falhou muito é com a deusa Atena, interpretada pela Zendaya. Eu acho ela uma atriz fantástica, mas eu acho que aqui é uma personagem que eu senti que não foi bem utilizada, desnecessária, apesar da história mesmo, da mitologia, a importância dos deuses, quem é que estava nas batalhas, né? O Zeus, Poseidon, Ares, Apolo, Artemis, entre tantos outros, né? E aqui eu senti que essa figura da Atena, da sabedoria, da deusa também, como ela também poderia ser considerada uma deusa, acho que da guerra também, e filha de Zeus, no caso, eu acho que falta
faltou essa interação entre quem ela era, por que ela era tão potente, né? Enfim. Outros personagens, assim, que eu senti que poderia ter sido mais trabalhado, porque, assim, eles são atores excelentes, como Robert Pattinson, eu senti que poderia usar muito mais por Atino. Agora, um personagem que eu gostei bastante, que estão falando que ele, na verdade, não... ele foi utilizado como outro personagem, é o Sinon, que é interpretado pelo Elliot Page, que muita gente achou que ele estava interpretando o Aquiles, mas não, ele interpreta o Sinon, que é um personagem, é um soldado baixo da Guerra de Troia, um soldado grego, e que ele obedece muito às ordens do Odisseu e confia muito, né? E tem uma interação muito interessante com ele, principalmente em dado momento do filme que eu achei muito boa, né? Eu acho que foi realmente um momento muito interessante quando tem um encontro com o lado, né, de Hades também, né, o deus da morte, enfim. Mas essa interação. E uma outra coisa que eu senti foi que a trilha sonora nesse filme não ajudou o filme. E isso me causa uma certa tristeza, porque eu gosto muito do Ludwig Göransson, que ele faz a trilha sonora desse filme, mas ele fez também de Pecadores, ele fez de Oppenheimer, grandiosos filmes. E aqui eu vou fazer um comparativo do porquê que eu acho que a trilha sonora interferiu para que eu sentisse essa frieza do filme. Porque tem muitos momentos chaves do filme que a música, eu acho que ela é essencial para tornar aquela cena grandiosa, né? Até mesmo, por exemplo, quando o Odisseu volta para casa, ou quando ele então é reconhecido, né, pelas pessoas ao redor como o rei de Ítaca que voltou para casa. Agora o comparativo que eu faço é da trilogia O Senhor dos Anéis. Por exemplo, quando Gandalf ele adentra, né, para a batalha do abismo de Helm, quão grandiosa é a chegada dele, e quando ele vai assim, né, e que a trilha sonora foi composta pelo Howard Shore, que eu acho incrível. Até mesmo em filmes como Rock, né, quando o Rock nas suas batalhas levanta, vai até a escadaria lá da Filadélfia, ou também, por exemplo, quando o Apollo Creed, né, ele sobe, né, quando ele é quase derrotado, né, e vai então derrotar o inimigo, né, o outro boxeador. Ou, por exemplo, até mesmo do filme Pecadores, o de Oppenheimer, que também trouxeram essa grandiosidade. E eu acho que essa parte da falta desses diálogos também, dessa interação que o próprio Odisseu poderia ter tido, eu acho que acaba fazendo com que o filme ele traga essa frieza, o que é uma frieza muito estranha, apesar desse filme ser grandioso e belíssimo, né? E depois, quando vocês verem o filme, vocês me falam se vocês acharam isso mesmo, o que vocês acharam. O filme é realmente maravilhoso em todos os parâmetros, né? Já que a crítica gostou muito dele e também o público.